Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos revisar os conteúdos do segundo bimestre. Vamos lá. Primeiro tema que vamos relembrar, pronome relativo. Bom, o que são os pronomes relativos? Eles substituem um termo que foi citado anteriormente. Temos aqui, então, os pronomes relativos invariáveis e os variáveis. Os pronomes cujo e cuja são sempre pronomes adjetivos e concordam em gênero e número com o substantivo que vem depois. Exemplo: o suor ensopava a cabeça do atleta cujos cabelos ficaram totalmente molhados. Então, eu tenho aqui o pronome relativo no plural, concordando com o substantivo que vem depois no plural. Os demais pronomes relativos, que, quem, o qual, a qual, quanto e quanta, são sempre pronomes substantivos. Emprego do pronome relativo. Pronome relativo é que ele substitui o nome de pessoas, objetos, animais e coisas. Pode ser trocado na frase por o qual, a qual, os quais e as quais. Nas férias encontrei meu namorado. Nas férias encontrei meu namorado que mora na Itália. O namorado mora na Itália, certo? Somando essas duas, eu tenho aqui o pronome relativo, que também pode ser substituído pelo o qual. Nas férias encontrei meu namorado, o qual mora na Itália. O pronome relativo quem refere-se apenas a pessoas ou seres personificados e vem sempre precedido de preposição. Então, esta é minha irmã, nunca me esqueço da minha irmã. Esta é minha irmã, de quem nunca me esqueço. Então, tem aqui a presença da preposição antecedendo o pronome relativo quem. Quem se refere à minha irmã. Os pronomes relativos quanto, quanta devem ter por antecedente um pronome indefinido. Tudo, todo, todos, toda, todas, tanto e tanta. Comprarei tantos arranjos quantos forem necessários para a decoração. Marina fez tudo quanto havia prometido. Os pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais, podem ser empregados no lugar de que e quem. Nas férias encontrei meu namorado, o qual morava na Itália. Esta é a minha irmã, da qual nunca me esqueço. Então, aqui o qual posso substituir pelo que e da qual por de quem. O pronome relativo onde refere-se a um antecedente que indica lugar. Os jovens dirigiam-se para o auditório. A palestra seria no auditório. Os jovens dirigiam-se para o auditório onde seria a palestra. Os pronomes relativos cujo e cuja sempre exprimem ideia de posse, de relação e fazem referência a um nome antecedente, o possuidor, e é um nome consequente, o possuído. Esta é a árvore, as folhas da árvore estão amareladas. Esta é a árvore cujas folhas estão amareladas. Então, o pronome relativo cujas está relacionando árvore e folhas, ou seja, árvore o possuidor e folhas o possuído. Os pronomes relativos cujo e cuja não admitem artigo antes ou depois deles e sempre concordam com os consequentes, substantivo que vem depois em gênero e número. Ninguém sabe do empresário cujo filho foi sequestrado. Ninguém sabe do empresário cujas filhas foram sequestradas. Vamos continuar o assunto, porém vamos falar da função sintática do pronome relativo. O pronome relativo ele pode exercer a função de sujeito, ou seja, o termo ao qual ele está substituindo
é o sujeito da primeira oração. O filme é um ótimo suspense. Quem é um ótimo suspense? O filme. O filme, então, é o sujeito. Que ganhou o Oscar, o que está se referindo ao filme. Portanto, né, o que é um sujeito aqui. Objeto direto. Adorei o filme que vi. Então, adorei o que? O filme. O filme é o objeto direto da primeira oração. O que está substituindo filme. Portanto, é um objeto direto. Objeto indireto. Adorei o filme a que assisti. Olha só. Aqui nós temos a preposição. Por isso, nós temos aqui, então, o filme seria o objeto indireto. Também pode exercer a função de complemento nominal, quando completa a ideia de um nome. Ainda não consegui o DVD de que tenho necessidade. Então, aqui corresponde ao DVD, de que é o pronome relativo, com a presença da preposição que se refere ao termo DVD. Adjunto adverbial de lugar. Este é o cinema, onde assistirei ao filme. Então, aqui o pronome onde está se referindo a cinema, ou seja, neste lugar. Predicativo do sujeito. Admiramos o excelente diretor cinematográfico. Então, o que ele se refere ao predicativo do sujeito, excelente diretor cinematográfico. Agente da passiva. O ator por quem o enredo do filme foi escrito é competente. Então, por quem é o agente da passiva. Adjunto adnominal. O ator cuja carreira é elogiada chegou para a gravação. Cuja, né, é o adjunto adnominal, que se refere a do ator. Oração subordinada adjetiva. O que nós sabemos sobre ela? Que ela equivale a um adjetivo, que tem duas classificações, explicativa e restritiva, e ela vem antecedida por um pronome relativo. O leite, que é branco, contém cálcio. Neste caso aqui, esse termo é uma explicação, essa oração, né, ela é uma explicação do termo leite. Ela vem isolada por vírgulas e ela é uma explicação. A explicativa ela pode vir separada por vírgulas ou também por travessões. A restritiva ela não possui pontuação, ou seja, ela não é separada por vírgulas. Ela restringe, né, o termo. O leite que derramou sujou todo o fogão, ou seja, no primeiro exemplo, quando ela é explicativa, a gente diz uma verdade aqui que é característica de todos os leites. Todo leite é branco. Aqui o leite que derramou, eu estou especificando que não foi qualquer leite, né, que sujou o fogão, foi apenas o leite que derramou. Bom, então vamos sair das adjetivas e vamos então para as orações subordinadas adverbiais. Elas funcionam como adjunto adverbial da oração principal, certo? E o papel principal dela pode ser uma dessas classificações: causal, consequência, causa, consequência, condição, comparação, concessão, conformidade, proporção, finalidade e tempo. E essas são as classificações: causal, consecutiva, condicional, comparativa, concessiva, confirmativa, proporcional, final e temporal. A oração subordinada adverbial ela vai vir sempre antecedida por uma conjunção subordinativa. Não viajamos porque estava chovendo. Então, aqui eu tenho a causa de não termos viajado. Choveu tanto que o jogo foi cancelado. Então, em consequência das chuvas,
o jogo foi cancelado. Se chover, não sairei. Então, eu tenho uma condição para sair. Não pode estar chovendo. Estou tão nervosa como você estava até agora. Então, aqui eu tenho uma comparação, elemento de comparação, como. Vou lhe dar uma chance, embora não mereça. Aqui eu tenho uma concessão. Eu vou fazer uma coisa, porém não queria. Você não merece. Segundo me disseram, hoje haverá aula. Então, conforme me disseram, é uma conformidade. À medida que o tempo passa, a menina cresce. Então, a proporção em que o tempo passa, a menina cresce. Estude bastante para que você passe no concurso. Então, aqui passa uma ideia de finalidade dos estudos. Não sairei até que me contem a verdade. Então, em que momento eu vou sair? Só saio quando me contarem a verdade. Na gramática, uma oração subordinada é aquela que serve como um complemento em relação à oração principal, ou seja, ela depende ou completa o sentido de outra oração. As subordinadas são classificadas de acordo com o seu valor ou função em substantivas, adjetivas e, por último, mas não menos importante, as adverbiais, que vamos entender melhor agora. As orações subordinadas adverbiais são classificadas em 9 tipos. O primeiro deles é a oração subordinada comparativa. O jovem discípulo percebeu que o mestre era atento como um leão. A expressão como um leão estabelece uma comparação com a oração principal, o jovem discípulo percebeu que o mestre era atento. Já a subordinada causal indica causa ou motivo, como na frase: o mestre aceitou treinar o garoto, pois sua determinação era evidente. As orações subordinadas concessivas são aquelas que se caracterizam pela ideia de concessão que transmitem a oração principal. Por exemplo, ainda que o garoto fosse dedicado, o mestre percebeu que o trabalho seria árduo. Outra classificação das subordinadas adverbiais é a condicional. As condicionais estabelecem uma condição direta para que aconteça o que diz a oração principal. O treinamento não serviria para nada se o jovem não entendesse as valiosas lições. Já uma subordinada conformativa é aquela que apresenta uma ideia de conformidade ou concordância em relação ao que está exposto na oração principal. Podemos notar essa característica na seguinte frase: o jovem discípulo passou a aplicar os conhecimentos do treinamento conforme seu mestre havia orientado. Consecutiva. Agora a frase: o treinamento foi tão intenso que mestre e aprendiz passaram a falar a mesma língua. Contém uma oração subordinada adverbial consecutiva, já que a segunda oração é consequência da informação exposta na oração principal. Ou seja, o entendimento entre o mestre e o aprendiz é consequência do intenso treinamento estabelecido entre a dupla. A proporcional é aquela que indica a ideia de proporcionalidade em relação ao acontecimento da oração principal. Na frase: quanto mais aplicava tudo o que aprendeu, mais o discípulo se tornava um mestre de seu próprio destino. Essa ideia de proporção, presente em quanto mais aplica o que aprende, mais especialista se torna, está evidente. A oração temporal é caracterizada por apresentar uma circunstância de tempo ao acontecimento da oração principal, como podemos perceber em: o mestre sentia-se realizado cada vez que pensava nas realizações de seu maior discípulo. E, finalmente, a oração subordinada adverbial final, que, como o nome já anuncia, é a finalidade da ideia exposta na oração principal. Veja só: o mestre decidiu partir para que seu discípulo fosse o novo mestre. Esta relação direta entre uma subordinada e uma oração principal é semelhante à relação de dependência e complementariedade do discípulo e seu mestre.
Para a língua portuguesa, a subordinação é uma aliada dos textos que lemos, escrevemos ou queremos compreender. Bom, oração subordinada reduzida. Próximo assunto aqui. A oração ela pode ser reduzida pelo infinitivo, gerúndio ou particípio. Ou seja, a oração subordinada reduzida é aquela que apresenta o verbo em uma das formas nominais, não sendo introduzida, portanto, por conjunção nem pronome relativo. Quando a oração ela vem iniciada por conjunção ou pronome relativo, ela é chamada de desenvolvida. Vamos ver um pouquinho mais sobre as reduzidas. Oração subordinada reduzida do gerúndio, ela pode ter valor de adjetivo, de advérbio ou de adjetivo. Como foi a prova de recuperação, filho? Foi fácil demais. Ufa, que bom. Se tivesse estudado, eu me daria bem. A oração subordinada, se tivesse estudado, equivale a um adjunto adverbial, com estudo, e pode ser transformada em uma oração reduzida no gerúndio estudando. Então, aqui, valor de advérbio. Com estudo, eu me daria bem. Então, é uma locução adverbial. Estudando, eu me daria bem. Verbo no gerúndio, oração reduzida do gerúndio. E se tivesse estudado, eu me daria bem. Ela tem aqui a presença da conjunção, portanto, é uma oração desenvolvida. É uma oração subordinada adverbial condicional. Valor de adjetivo. Olha esse pai preocupado com o filho. Preocupado é o predicativo do sujeito. Olha esse pai preocupa-se com o filho. Preocupando-se com o filho, O verbo, então, está aqui no gerúndio, e essa oração está reduzida pelo gerúndio. Aqui temos ela desenvolvida. Olha esse pai que se preocupa com o filho. Então, temos uma oração subordinada adverbial concessiva, desenvolvida. Oração subordinada reduzida de particípio. Ela pode apresentar o valor de adjetivo ou de advérbio. Então, temos aqui, por orientação da advogada, entrei com a ação. Então, tem aqui um período simples com uma locução adverbial, um adjunto adverbial. Orientada pela advogada, entrei com a ação. Então, tenho aqui o verbo no particípio, a oração, portanto, é reduzida de particípio. Porque a advogada me orientou, entrei com a ação. Então, tenho aqui a presença da conjunção subordinativa. Então, essa oração é uma oração desenvolvida, uma oração subordinada adverbial causal. Como analisar um período com oração reduzida? Para analisar um período de oração com oração reduzida, é necessário desenvolvê-la, verificando qual função ela exerce em relação à oração principal. Assim, o planeta Marte, fotografado pelos astronautas, parece lindo. Então, tenho aqui, ela está no meio da primeira oração. É a oração desenvolvida que os astronautas fotografaram. Então, aqui eu coloquei a conjunção. Então, ficaria o planeta Marte, que os astronautas fotografaram, parece lindo. Então, esse é o período composto por subordinação, sendo a oração principal, o planeta Marte parece lindo, e a segunda oração, fotografado pelos astronautas. Oração subordinada, reduzida do particípio, adjetiva explicativa. Certo? Bom, então chegamos ao final da nossa revisão. Espero ter sido esclarecedora. Qualquer dúvidas que ainda restem, me procurem, estudem e boa prova a todos. Um beijo, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.